Ela vai me avisar a hora que entrar. Ok. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao segundo ciclo de palestras online da página ECA da História na História. Eu sou a Jéssica Franco, talvez vocês já tenham me visto por aqui, eu já estive aqui numa mesa e também mediando outro evento. Agradeço novamente ao professor Lucas Araújo pelo convite, é uma honra estar aqui hoje novamente fazendo esse evento. Hoje nós trouxemos o professor para falar um pouquinho sobre a história do Brasil, nesse segundo ciclo, então abordaremos essa temática, esse recorte. Por que é importante estudar a história do Brasil? Nós estamos vivendo um contexto social, político no Brasil, onde vários momentos, vários historiadores têm ido à mídia conversar sobre história, e eu acho que isso é fundamental, o que a página ECA da História na História tem feito para o divulgamento científico, a democratização do conhecimento e, principalmente, a sociedade brasileira se conscientize da importância de se estudar história, de se conhecer a própria história, os sujeitos que operam nessa história. Então, com esse intuito que hoje nós vamos começar a fazer essa mesa de abertura com o professor André. Vai ser uma honra para mim estar fazendo essa mesa com ele, porque ele também é da casa, ele é da Universidade Federal do Paraná, ele fez a graduação lá, e para mim é uma honra, então, estar aqui hoje como aluna também do curso de mestrado e como alguém que fez história também por lá. Nós também gostaríamos de agradecer ao Uninter por ter concedido, então, esse horário disponibilizado, né, o professor André, para estar conosco aqui hoje. Gente, sobre as perguntas no chat, tá? Então, novamente, vamos reiterar que nós não emitimos nenhum tipo de certificação, nenhum certificado, mas se vocês quiserem participar do evento, as perguntas são feitas ali pelo chat, tá, gente? É importante que a gente refaça esse recorte com relação ao tema. Então, vamos fazer perguntas ao professor André sobre o tema que ele vai estar explanando, tá? Provavelmente não vai dar para a gente falar sobre tudo aqui, mas é importante que a gente, então, faça esse recorte. Quanto mais específico for a pergunta, melhor. E aí a gente consegue selecionar, talvez não todas, mas no que a gente conseguir em nosso tempo de transmissão. Bom, sem mais delongas, eu já vou dar início à mesa. Declaro, então, aberto oficialmente o segundo ciclo de palestras online aqui da página. E vou apresentar um professor para vocês, tá, gente? O professor André Luiz Cavazzani possui graduação em História pela Universidade Federal do Paraná e mestrado em História pela Universidade Federal do Paraná também. É doutor em História pelo Programa de História Social na Universidade de São Paulo, com período sanduíche na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. É pós-doutor no Departamento de História da Universidade Federal do Paraná. Tem experiência na área de educação, tendo atuado como professor de História no ensino básico e superior. Suas áreas de interesse são História da Família, História da Infância, História da América Portuguesa, História das Populações e Migração. Atualmente, o professor André, então, é professor na Uninter, como nós havíamos comentado. Ele também é professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Paraná, na linha de Espaço e Sociabilidades, e líder da linha de pesquisa de interseções, História, Linguagem, Cultura e Sociedade. Bom, gente, dito isso,
então, passar a palavra para o professor André, e depois da fala dele, a gente vai fazer, então, esse momento de bate-papo com vocês no chat, tá? Pegar algumas perguntas e responder. E espero que vocês tenham uma boa palestra. E eu vou agora anunciar aqui o título da palestra do professor André, que se chama Nas Soleiras das Portas, Ejeitados na América Portuguesa. Professor André, fique à vontade, a tela é toda sua. Obrigado, minha querida Jéssica, agradeço pela apresentação, quero dizer que eu estou honrado de estar participando, e também muito feliz, né, por se tratar de uma iniciativa, né, de um ex-aluno, agora colega, né, lá na Uninter, no Centro Universitário Internacional Uninter, o nosso querido Lucas Araújo, né, que foi lá da graduação, e que mantém essa página, né, Cada História na História, e está trabalhando com esse processo de divulgação científica, que, sem dúvida, é muito importante, é muito importante. Então, estou muito feliz, né, de estar aqui, agradeço demais a mediação da Jéssica, agradeço também o convite do Lucas, e cada história na história, né? O próprio título, a própria chamada desta página, ela me faz entender que eu estou falando aqui do outro lado com um público amplo, né? Não só com especialistas em história, ou com interessados, ou com formados, graduados ou graduandos em história, mas também com o público em geral, né? Que tem a curiosidade histórica. Então, nesse sentido, eu vou tentar educar a minha fala para que ela não fique assim tão acadêmica, tão hermética, tão fechada, e, ao mesmo tempo, também de uma maneira que ela não perca a fidelidade, a densidade ao método histórico, tá? Para que eu não seja simplesmente, né, uma narrativa de uma história, mas que ela traga para vocês um entendimento de como que o historiador se faz cientista, como que o historiador constrói o seu ofício, certo? Então, vou tentar trabalhar sempre nessa dinâmica, né? De um lado, trazendo para vocês informações históricas, informações factuais, né, informações de fenômenos históricos, informações de fatos, mas também, de outro lado, vou tentar trazer para vocês, até para provocá-los, né, para essa coisa que é apaixonante, que é a história, um pouquinho, né, do fazer historiográfico, de como é que o historiador constrói as suas hipóteses, as suas teses, como é que o historiador age como cientista, tá? Então, basicamente, é esse o fio condutor da minha fala. Uma fala que será, né, nesses tempos de TikToks da vida, né, Instagram, ninguém aguenta muito vídeo mais do que meia hora. Então, eu vou falar aí uns 20 minutinhos, 25 minutinhos, né, e para ter a atenção de vocês, ok? Gente, antes de eu começar essa fala, eu queria me solidarizar com todas aquelas pessoas que estão vivendo de perto o drama dessa pandemia, que perderam entes queridos, ou mesmo que acabaram falecendo por conta, né, deste vírus, e também não só por conta disso, mas também por conta de como que essa situação está sendo gerida no nosso país. Então, gostaria de me solidarizar com todas as pessoas que têm sofrido essas perdas, antes de começar a explanar aqui sobre o meu tema. Ok? De acordo? Beleza? Então, vamos começar, pessoal. Em primeiro lugar, Nas Soleiras das Portas, reflexões sobre infância e expostos e enjeitados no Brasil colonial. Bom, eu acho que a primeira questão que seria importante trabalhar com vocês, é justamente tentar trazer para vocês, basicamente, o que significa expostos e enjeitados. Aliás, Jéssica, para a gente ficar um pouquinho mais interativo,
Eu gostaria que você perguntasse para quem está assistindo se as pessoas já ouviram falar nesses termos, expostos e enjeitados. Não sei se o pessoal está assistindo, né? Se o povo já ouviu falar nesse termo. Você mesmo, Jéssica, né, já ouviu falar algo sobre expostos e enjeitados? A que isso te remete? Professor, ótima pergunta, ótimo comentário e sugestão para a gente interagir, hein? Gostei. Eu já ia escrever aqui no chat. Mas é bem interessante, né? Expostos e enjeitados. Não dá uma ideia de alguém excluído? Aham, exatamente. De De alguém pessoas, excluído. grupos Isso. excluídos? Para mim, passa essa ideia. Será que é isso? Exatamente, Jéssica, muito legal, muito bem colocado. Exatamente, passa essa ideia, né? Enjeitado, inclusive, né? Dá uma impressão, né? É um pouco próximo da palavra rejeitado, né? Mas basicamente, exposto e enjeitado eram dois termos utilizados para denominar aquelas crianças que não eram criadas junto com os pais, que eventualmente haviam sido abandonadas pelos pais. Na verdade, a gente não pode encarar o exposto e enjeitado, por uma série de argumentos que eu vou trazer para vocês, como um sinônimo direto de menor abandonado ou de criança abandonada. Mas exposto e enjeitado, muitas vezes remetia a essa ideia, não é? De crianças que haviam sido abandonadas pelos seus progenitores. E quando não abandonadas, no limite que não se criavam junto com os seus progenitores. Uma coisa muito interessante quando a gente estuda história, né, é que a gente entende que as coisas mudam e se transformam ao longo do tempo. Isso é muito interessante, porque a gente desessencializa fenômenos. Ah, isso sempre foi assim e sempre será. Qual que é o problema, né, disso sempre foi assim e sempre será? Porque isso muitas vezes impede que a gente caminhe em direção a um cenário melhor. A questão do abandono, da exposição de crianças, né, de pais ou mães que abandonavam seus filhos, ela é uma questão, é um fenômeno, desculpem, de certa maneira onipresente nas sociedades ocidentais, certo? Isso significa que ele sempre aconteceu da mesma forma, da mesma maneira? Não, não significa. Portanto, uma coisa muito importante para o historiador, né, é justamente contextualizar aquilo que ele estuda. Então, eu vou trazer para vocês uma fala aqui sobre o fenômeno do abandono de filhos, do abandono de crianças, num recorte muito específico, né? No Brasil colonial, ou então, como outros historiadores chamam, América Portuguesa, certo? Isso é muito importante lembrar para vocês. É lógico que antes, né, eu vou fazer vou colocar algumas questões para vocês. Tá? Basicamente, que ultrapassam um pouquinho o recorte da América Portuguesa, né? Mas no período moderno, de maneira geral, né, a gente terá um momento, né, de um ápice de abandono de crianças. O período moderno é considerado como um período, né, de índices de abandono de crianças impressionantes aos olhos, né, dos pesquisadores, aos olhos dos historiadores. Tá? E isso traz uma certa ambivalência, porque se hoje, né, determinados tipos de abandonos de criança, né, de abandonos de menor, nos causam estranheza, né, quando se encontra, por exemplo, uma criança
dentro de um saco abandonado à beira de um lago. Eu acho que isso aconteceu uns 2, 3 anos atrás. Isso vira manchete, né? No período moderno, ao que parece, essa ideia, né, das crianças abandonadas, ela era encarada de uma maneira menos, como é que eu posso dizer? Ela era sentida pela sociedade da época como algo mais cotidiano e menos dramático do que a gente sente hoje. Isso, inclusive, está relacionado à própria ideia da construção da infância. A relação que nós temos hoje com as nossas crianças, né, que é uma relação em que, pouco a pouco, elas vão assumindo a centralidade da vida doméstica, né? A gente vê isso, né? A Jéssica trabalha em escola, né? A gente que trabalha em escola também, no ensino básico, principalmente em escola privada de elite, é algo assim que a gente percebe que o centro da vida familiar gira em torno das crianças, que muitas vezes acabam se transformando em pequenos ditadores, né? Eu estou falando aí de uma classe média, vamos dizer assim. Agora, essa centralidade que a infância toma nesses setores, ela nem sempre ocorreu, ela é uma construção histórica bastante recente, tá? Essa divisão, né, primeira infância, segunda infância, é algo que não estava posto ainda no período moderno, tá? Isso, ao mesmo tempo em que a sociedade tentava, em que a sociedade trabalhava, vivia, né, com uma certa aceitação a esse problema do abandono de crianças, isso não evitava que a gente também tivesse alguns discursos condenatórios, que vinham principalmente da igreja, né? Um dos trabalhos em que eu fiz, trabalhando com a infância desvalida, com a infância abandonável, se chamava Dos Avestruzes que Põem Ovos. E ele se chamava citando o prelado seiscentista Diego Nizeno, né? Quando eu falo prelado seiscentista, gente, eu estou me referindo, né, basicamente ao século XVII, né, aos anos de 1600. Então, este prelado seiscentista comparava as mães que abandonavam os seus filhos a avestruzes que põem ovos e os deixam em campos abertos, né? Ou seja, ele comparava, né, num fenômeno nessa época que hoje os ativistas chamariam de especismo, ele comparava as mães, né, a animais, né, como os avestruzes, né, que abandonavam, né, os seus ovos e os deixavam em campos abertos, e os deixando em campos abertos, esses ovos poderiam ser comidos, pisados por outras feras, né? Então, isso era uma maneira de imputar a culpa e a condenação moral às mães que abandonavam os seus filhos. Ele não foi o único. O jesuíta Alexandre de Gusmão, né, também mais ou menos, né, de um período coevo, que significa dizer basicamente, né, de mais ou menos de um mesmo período, né, ele engrossava essa condenação retórica e ele comparava essas mães que abandonavam os filhos a víboras, né? No entanto, era uma condenação retórica, porque se o discurso moralizante da igreja condenava, né, esta prática, ao mesmo tempo ele trazia uma ambivalência. Ele condenava moralmente as mães que abandonavam seus filhos, ou que, para utilizar um termo de época, que enjeitavam os seus filhos, né? Mas ele também entendia que esses filhos, se entendia naquela época, que esses filhos abandonados, expostos, enjeitados, eles davam, né, uma grande oportunidade para que cristãos pecadores em busca da redenção demonstrassem no acolhimento a essas crianças as virtudes da caridade e da misericórdia a redimir os pecados. O abandono
a exposição, o enjeitamento de crianças era visto, inclusive, como um mal menor, né? Como, digamos assim, um pecado, entre aspas, menor, do que algo que também ocorria nessa época, que era o infanticídio. Eu, inclusive, queria mostrar para vocês, deixa eu ver se eu encontro aqui, toda, basicamente, essa digressão, né? Esse conteúdo que eu coloquei para vocês até este momento, né? Vocês podem encontrar nesse livro do John Boswell, né? The Kindness of Strangers, que numa tradução a gente poderia chamar de A Misericórdia Alheia, falando justamente, né, desta posição ambivalente das sociedades ocidentais, que, por um lado, condenavam as mães que expunham os filhos, por outro, entendiam esse fenômeno, aceitavam esse fenômeno e não tinham políticas efetivas para conter este fenômeno, certo? Bom, o fato, gente, é que dentro dessa ambivalência, o que eu gostaria de dizer para vocês é que o ato, né, de expor os recém-nascidos, de enjeitar os recém-nascidos, e aí eu estou usando alguns termos do Antônio Moraes Silva, era um ato socialmente aceito e praticado nas diversas vilas e cidades do mundo ibérico. Em alguns lugares, por exemplo, de Portugal, quando esse fenômeno atinge o seu ápice, a gente tem relatos, a gente tem dados, né, de que o índice de crianças que eram expostas ou enjeitadas, né, atingia praticamente 50%, 60%, né, das crianças que eram registradas, né, como batizadas. Bom, uma questão que é muito importante trazer para vocês neste momento é lembrar que a gente está falando de um período em que não existia, né, práticas contraceptivas eficientes. Né? Então, a gente tinha, né, um processo que os demógrafos historiadores observam, que era um processo de uma sociedade onde se nasciam muitas crianças e também morriam muitas crianças, né? Então, as taxas de natalidade, para utilizar um termo da demografia, eram muito altas nessas sociedades ocidentais. Como eu falei para vocês, sem dúvida, né, o ápice desse fenômeno ocorreu no período moderno, com o processo de urbanização, e ocorrendo no período moderno, né, este fenômeno da exposição ou do enjeitamento de crianças ganhou o seu grande emblema, que eu estou mostrando para vocês aqui, que eram as chamadas rodas, ou chamados tornos, né? Elas seriam instaladas, né, nos muros de conventos, depois chamados, pelo menos no mundo ibérico, estou pensando em Portugal, Espanha, né, de santas casas de misericórdia, que vão surgindo numa tentativa não de coibir esse fenômeno, mas de reagir a ele, né? E aí a gente tem este grande fenômeno, né, que é a casa de roda. Enjeitado, exposto, talvez sejam palavras que vocês não conheçam. Agora, as casas de roda aparecem por aí, normalmente na literatura, no cancioneiro popular, né? Eu acho que tem uma música do Noel Rosa que fala sobre a roda dos enjeitados, nas novelas. Normalmente, a gente aparecem, né, esses grandes emblemas, né, do fenômeno da exposição de crianças. Né? O fato, gente, é que este fenômeno, ele é um fenômeno que a gente poderia dizer da catolicidade europeia, um fenômeno ligado
a condenação, né, das relações conjugais ocorridas fora do âmbito do casamento sacramentado pela Igreja Católica. Se esse fenômeno, então, já ocorria na Europa e mesmo na Península Ibérica, né, um pouquinho antes, inclusive, do período moderno, acredita-se que ele se espalha um pouco por toda a parte, aonde aportam as naus ibéricas, e ele vai ganhando complexidade, né, numa sociedade numa sociedade estratificada, que é a sociedade que vai se formando aqui, né, neste continente que hoje nós chamamos Brasil, aqui na América Portuguesa, certo? Bom, nesses domínios aqui na América Portuguesa, no Brasil colonial, né, atendendo, né, a uma forma de controle social que misturava, né, tanto o poder secular como o poder religioso, buscava-se imprimir cada vez mais por aqui, né, aquilo que a gente poderia chamar de costumes, né, costumes que não contrastassem da conjugalidade controlada pelo corpo doutrinário católico, né? O casamento tinha natureza pública e institucional, e os nascimentos que ocorriam fora deste casamento, não é? Eram sempre condenados. Então, tem muita gente que associa, né, a situação da exposição e do abandono de crianças à ilegitimidade, ou seja, crianças que nasciam fora do contexto do casamento, né? Este controle social exercido pela religiosidade católica aqui na América Portuguesa, é ele que permite, agora eu vou falar um pouquinho de método, é ele que permite ao historiador contemporâneo entender que este fenômeno ocorreu e, inclusive, entender as suas nuances. Por quê? Porque esta atenção, né, ao controle religioso das populações, ela se concretiza no registro das populações, né, em livros de batismo, de óbitos e de casamentos, né, aonde deveriam ser registradas, né, pessoas separadas, né, o registro dos brancos, o registro dos livres, o registro dos escravos, né, incorporando essa sociedade estratificada, mas esses livros, eles serviam também como uma forma de controlar a população, anotando, né, aquilo que a gente chama de eventos vitais dessas populações em livros específicos, tá? Na América Portuguesa, no período moderno, né, antes do século XIX, a gente não tinha registro civil aqui. Então, o certificado legal da existência das pessoas, ele se dava por meio, né, anotando, né, ele se dava, né, por meio do registro de batismo, certo? E aí, pessoal, eu vou afinando um pouco mais a minha análise, né? Por quê, gente? Se é verdade, né, que a roda, ela se tornou o grande símbolo da exposição de crianças no período moderno, mesmo depois do contemporâneo, gente, a gente tem uma casa de roda funcionando em São Paulo até mais ou menos 1950, tá? Então, gente, se isso se tornou um grande emblema, é verdade também que as casas de roda aqui no Brasil, no período colonial, foram muito poucas, né? Elas praticamente existiram, né, em Salvador, no Rio de Janeiro, né?
A do Rio, como eu falei para vocês, não a de São Paulo, desculpem, a do Rio seria desativada só no século XX, né? E outras mais seriam fundadas no século XIX, mas a maioria das vilas, né, brasileiras do período colonial não tiveram a casa de roda. E isso não inibia o abandono, a exposição de crianças, que ocorria como? Ocorria não na casa de roda, mas na calada da noite, nas soleiras das portas, nos degraus das casas. Se as casas de roda, né, deixaram uma documentação abundante que permitiram os historiadores a compreender este fenômeno, inclusive vou trazer mais um livrinho muito importante para vocês, que é esse livro aqui do professor Renato Pinto Venâncio, né, Famílias Abandonadas. É um livro muito, muito interessante que fala, né, sobre como funcionava, né, a assistência às crianças abandonadas no Rio de Janeiro e em Salvador, utilizando, né, como principal fonte de informação, né, a documentação que era produzida nessas instituições, inclusive bilhetinhos que às vezes as mães deixavam junto com as crianças, né? E a tese dele, né, é que mais do que menos do que um ato de desamor ou de falta de amor com relação às crianças, o abandono das crianças nessas casas era às vezes um ato desesperado, né, de pessoas que não tinham uma condição, né, para poder criar essas crianças, né? E ele comprova essa tese por meio dos bilhetinhos que as mães deixavam junto às crianças, né? Muitas vezes, sinais que elas deixavam na intenção de, numa situação melhor, tentar recuperar essas crianças para o seu convívio. O problema, meus caros e minhas caras, é que a maioria das vilas, como eu já falei, não tinham essas instituições. E o abandono acontecia da mesma maneira, né? Então, o que nos ajuda a recuperar a incidência deste fenômeno nessas vilas destituídas desse tipo de instituição eram justamente essa documentação, esta documentação produzida pela Igreja Católica no período. Então, aqui, por exemplo, tomando Curitiba, né, que é a cidade onde eu vivo, que é a cidade onde eu estudei este fenômeno, né, você tem aqui, né, os índices os batismos de crianças expostas. Eu até queria compartilhar uma coisa, né, para vocês, né, até fazendo uma brincadeira, eu ia fazer uma brincadeira com o Lucas, né, que historiador raiz, né, tem que saber ler documento antigo, né? Mas eu não vou fazer essa brincadeira com o Lucas, porque eu sei que ele já decorou a Pedra da Roseta inteira, né? Ele sabe a escrita egípcia antiga, a paleografia, ele sabe tudo isso. Então, nem vou brincar com ele, porque para ele, documento do século XVIII deve ser fichinha, sabe, Jéssica? Mas, enfim, eu vou trazer um documento aqui para vocês. Olha só. Vamos ler comigo? Aos 24 dias do mês de setembro de 1773 anos, nesta igreja matriz de Nossa Senhora da Luz da Vila dos Pinhais de Curitiba, era o nome antigo de Curitiba, Nossa Senhora da Vila, né, da Luz de Curitiba, batizei, pus os santos olhos, a Manuel Inocente, enjeitado, que se achou à porta de Antônio da Costa do Rosário, em cuja casa se cria. Foram padrinhos, né? Aí, o José Fernandes e Rita Rodrigues, viúva, que ficou de Antônio de Anastácio de Ramos, né? Todos moradores desta freguesia. E, para constar, fiz esse assento, né, no mesmo dia, né,
E aí ele assina embaixo o vigário Manuel Domingues Leitão, que era o vigário, né, que cuidava dos assentos dos registros de batismo. Então, se a gente não tem documentação na época para entender, né, documentação dessas casas de roda, a gente tinha esse tipo de documentação atestando que o fenômeno existia. Esses registros de batismo, né? Então, mostrando que esse fenômeno existia aqui na Vila de Curitiba e que, inclusive, poderia ser contabilizado, né? E se isso é verdade, gente, para a Vila de Curitiba, né? É verdade também para uma série de vilas, do Brasil colonial. E a gente consegue encontrar esse fenômeno recuperando as atas de batismo, né? Por exemplo, nesse site aqui que se chama Family Search. Né? Na época em que eu me dedicava bastante a estudar esse fenômeno, eu ainda não tinha essa comodidade. Mas por motivos, né, que se eu fosse me aprofundar aqui, a gente andaria muito, né, nessa minha fala, os Mormons, né, eles passaram, né, a registrar e fotografar registros de batismo, eventos vitais registrados pela igreja no mundo inteiro, em todos os lugares onde esses documentos existiam e eles conseguiram achar. Então, esse site hoje facilita muito esse tipo de pesquisa, Então, vejam, pessoal, que o historiador, ele faz, né, o seu trabalho justamente a partir de indícios de materialidade histórica. Nós somos como cientistas que chegaram atrasados no laboratório. Então, o que sobra para a gente são esses registros esparsos, a partir dos quais a gente precisa criar um quebra-cabeças. Né? E é muito importante a gente entender esta história da infância desvalida, não só, né, aqui em Curitiba, mas na América Portuguesa como um todo e também no século XIX, porque a gente também, a partir daí, pode entender as nossas próprias relações com a infância hoje, tá? Eu gostaria de avançar na minha palestra contando para vocês, por exemplo, as trajetórias de vida dessas crianças expostas. Elas sofriam dentro da sociedade determinados tipos de estigma, determinados tipos de preconceitos, como que elas eram tratadas dentro do lar em que elas eram acolhidas, como se filhos fossem, ou então eram incorporadas naquele lar como espécie de criados, de serviçais que serviam à família em troca de trabalho, não é? Então, todas essas questões, elas, eu exploro essas questões nas minhas pesquisas, mas eu havia prometido para vocês que eu não ia fazer uma fala que ultrapassasse 20 minutos. Então, eu vou terminar essa fala como série do Netflix, que você fica esperando a próxima temporada, eu espero que vocês estejam assim, né? Ou então como novelas, né, de antigamente, as cenas dos próximos capítulos. Eu posso pedir para o Lucas e para a Jéssica disponibilizarem para vocês literatura, bibliografia, em que vocês conseguem aprofundar e entender a trajetória de vida dessas crianças no período em que eu estou abarcando, certo? Mas eu não gostaria de me alongar nisso, porque eu também queria ouvir as perguntas de vocês e vou abrir a palavra para a Jéssica agora. Tá bom, Jéssica? Muito obrigada, professor André. Que grande aula dos meus tempos de graduação. Muito interessante essa pesquisa. Eu acho que eu já tive contato com ela anterior. Eu vi ali nos seus slides
CEDOP lá do Paraná, só da CEDOP. E muito... O que me chama a atenção, professor, antes de passar para as perguntas do chat, eu gostaria de fazer um breve comentário sobre a sensibilidade que tem a sua pesquisa, assim, sabe? A sensibilidade no olhar. Nós, historiadores, usamos método científico, fazemos ciências, como o professor explicou ali, usamos a fonte histórica para fazer isso, né? Mas nós somos seres, né? Ao estudar também o passado humano. Então, eu como mãe, esse tema me toca muito, porque são coisas, são reflexões muito pertinentes à frente também, né? A questão da maternidade, dos julgamentos a respeito de ser mãe, ser uma boa mãe, não ser, reflexões importantíssimas que o professor traz no seu trabalho aí, de pesquisa nesse tema, sobre os estigmas até hoje, né? Desses sujeitos aí que muitas vezes mãe ou pai acaba abandonando o filho, ou doando o filho para uma instituição porque não tem condições. Então, a gente tem que fazer esse tipo de reflexão quando a gente está fazendo história, né? Não é só estudar o passado pelo passado. Na sua fala, você falou sobre o papel do historiador, né? Então, por que estudar história? Para a gente compreender também o nosso presente, né? Não só o passado pelo passado. Nós estudamos histórias para compreender o nosso presente e também para fazer essas reflexões, né? Sobre o passado e sobre o nosso presente. Então, muito isso sobre pesquisa, professor. Muito obrigada pelas indicações bibliográficas aqui, o professor André passou ao longo da palestra dele, as indicações. Depois eu posso estar pegando com ele, postando lá na página da História da História. O pessoal aqui pediu as indicações bibliográficas. Também o site, né, Family Search, se eu não me engano, isso? Isso, exatamente. E nós faremos, então, esse apanhado depois e colocaremos lá disponibilizando, até porque o pessoal pediu aqui, tá? Então, passando para as perguntas, eu gostou bastante. E deixa eu pegar aqui, que tinha uma pessoa que fez perguntas bem interessantes e eu queria juntar essas duas em uma só, para a gente otimizar o tempo também. Tá? Só um minutinho aqui. Ok, Jéssica. A Souza, ela pergunta o seguinte, professor: nos registros, essas crianças eram registradas de modo diferente, como enjeitados, ou outro termo para diferenciá-la? O que acontecia a essas crianças com o passar do tempo? Elas podiam viver lá por quanto tempo, né, nessas instituições? O professor falou que não queria se aprofundar sobre esses temas e tudo mais, mas só dar uma pinceladinha, porque eu achei bem interessante. Não, lógico. Nessas instituições por muito tempo, limitado para isso. Lógico, não tem problema. Jéssica, enquanto você estava falando, eu dei uma olhadinha, né? Eu estou vendo alguns alunos da Uninter, né? Que eu reconheço o nome, a Luciere. Eu também dei uma olhadinha na Flávia, né? A Flávia que foi minha aluna lá na Federal também. Então, povo muito, muito bacana por aqui. E eu peço desculpa se alguém consegui dar uma olhadinha aqui e mencionei, né? Mas vamos lá, Jéssica. Gente, uma questão que a Jéssica trouxe, né, é a condição feminina numa sociedade estratificada, né? É muito interessante que o peso, né, recai sempre sobre a mãe, né? Como se ela tivesse responsabilidade, né, sozinha, né,
por aquela criança, né? É a mãe que é desregrada, é a mãe que tem uma relação ilegítima, né? E isso é característico dessa sociedade de antigo regime, que é bastante misógina também. Então, isso era uma questão que a gente poderia falar, né? Poderia também gastar uma aula inteira para abordá-la. Uma outra questão, pessoal, é isso que foi colocado, né? O destino dessas crianças, o que ocorria com essas crianças, né? Dentro daquele livro que eu mostrei, Famílias Abandonadas, né, o professor Renato Venâncio tem uma tese da qual eu compartilho, de que as crianças que eram institucionalizadas nas casas de roda tendiam a ter um futuro menos promissor do que aquelas crianças que, como acontecia aqui em Curitiba, eram abandonadas à porta das famílias e, bem ou mal, de alguma maneira, eram integradas nessas famílias, né? Segundo o professor Renato Venâncio, essa criança, né, que se separa da sociedade, né, que é isolada dentro de uma casa de roda e depois é devolvida à sociedade, para ele aí está basicamente o nascimento do tal do menor abandonado, que depois tem dificuldades de se integrar na sociedade. Aqui em Curitiba, o que a gente via é que os índices de sobrevivência das crianças eram maiores, e variando o caso, muitas vezes, essas crianças, inclusive, se inseriam na sociedade adulta de uma maneira bastante vantajosa para o período, né? Eu tenho casos de crianças que eram expostas que... que lindo, Flávio, um abraço para você. Eu tive casos de pessoas, de crianças, né, que eram expostas e que muitas vezes conseguiram chegar a cargos importantes ali naquela sociedade, como, por exemplo, um capitão miliciano, que na sociedade de Curitiba era algo importante, ou seja, elas não recebiam estigma. A outra coisa que foi possível também nessa pesquisa, que é possível nessa pesquisa, é a gente procurar a origem dessas crianças, né? Embora o fenômeno do abandono da exposição tenha essa principal característica do anonimato, né? O historiador, né? Ativando o seu faro de detetive, né? Muitas vezes é possível a gente descobrir da onde que estão vindo essas crianças abandonadas. E as crianças expostas vinham de famílias que eram famílias importantes e que buscavam zelar pela sua reputação e muitas vezes um nascimento, né, ilegítimo fora do casamento dentro dessa família era transformado então numa criança exposta ou na casa de um primo distante ou na casa de um vizinho, né, justamente para não assumir esta mancha na reputação da família, né, que deveria ser marcada por uma linhagem, pela legitimidade, né, por casamentos todos ocorridos dentro, né, daquilo que previa a igreja. Eu vi que a Priscila colocou, Jéssica, né, moram na cidade de Barbacena, local onde existiu o famoso Hospital Colônia, né, e aí também trazendo, né, essa questão das crianças abandonadas e tal. Depois eu vou dar uma olhadinha nesta referência, Priscila. Obrigado, até para entender se ela é do século XX ou se ela é de um período anterior, né? Porque realmente, aquilo que eu falei para vocês, o abandono de crianças é um fenômeno onipresente ao longo da história, né? Ele acontece em todos os tempos, mas de maneiras diferentes e com cadências diferentes, portanto, ele é histórico, né? Mas, enfim, eu não tenho muito o que fazer se não deixar vocês um gostinho de quero mais, né? E eu vou passar a bibliografia para cada história na história, né? Para, caso vocês tenham interessado, vocês possam aprofundar os estudos nesse tema interessante. Pode deixar, professor, comigo e postar lá para o pessoal disponibilizar para o que está pedindo aqui.
tá? Só, na verdade, eu não vou fazer essa pergunta para o professor, mas para fechar aqui nossos comentários, justamente a Ingrid, ela havia comentado sobre isso, né? Sobre as condições das mulheres nesse sentido. Imagino que só condenasse as mães, certo? Os pais provavelmente não eram tão sequer eram repreendidos. E não mudou muito na nossa sociedade atual. Então, tá aí a importância da pesquisa do professor André, a importância de se estudar história, do trabalho do historiador, da pesquisa histórica, né? Para a gente entender o porquê desses construtos, né? Entender o porquê disso. Existe um motivo e ele é resultado, então, de um processo histórico, de uma construção social. E é isso, pessoal. A nossa mesa de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez o professor André por compartilhar esse espaço comigo. Eu sou uma aprendiz, né, nesse espaço de pesquisa acadêmica. Então, é sempre um grande aprendizado estar fazendo esses eventos aqui. Então, muito obrigada à História da História, muito obrigada, Lucas, e muito obrigada a vocês que nos ouviram nessa noite de hoje, participaram conosco. Essa live vai ficar disponível ali na página, tá? No Facebook, se vocês quiserem ver, compartilhar com os colegas. E eu agradeço novamente ao Ninter, né, por conceder o professor aí, André, para nós, nesse momento, para compartilhar sua pesquisa, seus conhecimentos conosco. E fiquem atentos ao próximo evento. Nós daremos continuidade ao segundo ciclo de palestras online, falando sobre a história do Brasil. Muito obrigada. Fiquem em casa, se cuidem, se possível, fiquem em casa. Obrigado. E se cuidem. Nós vivemos um momento bem difícil. Justo. Abraço imenso, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado, viu, por todo mundo que estava aqui assistindo, Priscila, Luciere, a Flávia, né? E outras pessoas, né, que eu não consegui ver, Ingrid, Ana Paula. Foi muito legal, tá bom, gente? Obrigado novamente. E é isso. Até mais. Tchau, tchau.